Olá, meus irmãos e meus amigos, aqui para mais uma reflexão sobre a Bíblia Sagrada, sobre a fé cristã. Olha, muitas pessoas estão procurando a igreja perfeita, a igreja verdadeira. De vez em quando a gente se depara com esta pergunta: qual é a igreja verdadeira? Porque existem tantas denominações e igrejas e seitas. Olha, você não vai encontrar a igreja perfeita e nem essa igreja verdadeira procurando nas religiões, nas denominações, nas seitas, nos ministérios. Por quê? Porque ela não existe? A igreja verdadeira não existe? Existe sim. Ela existe, mas ela não é conhecida, ela não é vista aos nossos olhos, ela é invisível aos nossos olhos. A verdadeira igreja, ela está escrita no livro de Deus. São aqueles que fazem a vontade de Deus e que só Deus conhece. Porque há muito engano, há muita gente que usa de engano e parece ser, mas nem todos são. Às vezes, algumas pessoas que nós nem esperamos ou nem acreditamos que elas sejam parte desta igreja, e são. Então, nós não conhecemos, nós não podemos dizer, olha, aquela placa, aquele título, aquele templo ali é a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, ela está mesclada, ela está no meio de muita gente, mas ela é escolhida por Deus, ela é separada por Deus, ela é conhecida por Deus. A Bíblia diz com clareza que são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. São aquelas pessoas que vivem para Deus e têm os seus nomes escritos lá no livro da vida. Então, nós não vamos achar uma denominação, uma igreja, uma placa, que na verdade essa aqui é verdadeira, as outras não são. Porque em muitos lugares, há muitas igrejas, muitas congregações, tem muita gente que estão servindo a Deus e tem outros que não estão, né? É assim. Então, vamos ver o que a Bíblia diz aqui para tirarmos uma amostragem. Eu acho que aqui nós encontraremos a verdadeira igreja, nesse texto que vou ler. O texto diz: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Eu tenho lido esse texto na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e versículos 22 a 25. Meus queridos, aqui nós podemos encontrar uma menção, uma indicação à igreja verdadeira. São aqueles que estão, como já falei, escritos no livro da vida. São os que servem a Deus. Agora, o que o autor está dizendo aqui é que aquelas pessoas que se converteram a Deus chegaram. Ele estava fazendo uma comparação, uma menção ao Monte Sinai, o que aconteceu lá no Monte Sinai, a revelação do Monte Sinai. Ele disse: nós não chegamos ao monte, não chegamos ali, ao Monte Ardente, não chegamos, mas chegamos
a esse lugar aqui, muito importante, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse é o acesso que tem aquele que aceita e recebe Jesus, e o serve com integridade, e o serve com fidelidade, e o serve para ir para o céu. Muita gente estão ingressando nas igrejas, nas denominações, nos templos, nas congregações, mas muitas delas com outros interesses. E aqui está uma amostragem, aquela pessoa que desvenda, que passa e entra e tem esta experiência maravilhosa. Mas chegamos ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém e aos muitos milhares de anjos. Olha o acesso que tem aquele que se chega a Deus por Jesus Cristo. Aquela pessoa que se converte, não apenas se convence, mas se converte para ser uma nova criatura, para andar com Deus, para caminhar com Deus, caminhar na direção dada por Deus, na orientação dada pela palavra, pelo Espírito Santo, que estão aqui. A palavra e o Espírito Santo são os nossos guias. A palavra é como a bússola, e o Espírito Santo é o guia, aquele que guia, que nos dá a visão, o rumo certo, para que nós possamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, as pessoas que se converteram a Deus e servem a Deus em novidade de vida, serve a Deus, ainda que seja difícil, ainda que enfrentem dificuldades, ainda que sofram perseguições, porque a perseguição faz parte do cristianismo, ou seja, da fé cristã, da vida em Cristo. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz que todos os que querem viver honestamente e fielmente passarão por tribulações e por perseguições. Então, quando nós vemos que o mundo começa a admirar o Evangelho, começa a admirar os evangélicos, eu fico meio preocupado, porque não é isso que a Bíblia indica. E quando o mundo começa a gostar de nós, estamos perto de deixarmos de gostar de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus disse que, aliás, a palavra diz, mais de uma vez, Tiago diz, João diz, que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, nós precisamos ser aquela pessoa que serve a Deus, ainda que tenhamos que passar por rejeições, tribulações e perseguições. Então, aqui está uma mostragem da igreja verdadeira, da igreja perfeita. Nenhuma placa aqui, nem uma congregação, nenhuma denominação, nenhuma religião é perfeita e nem é a igreja verdadeira. Mas muitas contêm pessoas fiéis que estão lá servindo a Deus, servindo ao Senhor e fazem parte da igreja verdadeira. Nós ficamos por aqui com esta palavra. Meu querido irmão, passe essa palavra para outra pessoa, você dando like e você também fazendo, compartilhando, chega a muitas outras pessoas. Ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento.